Figura de linguagem, parte 2. Figuras de pensamento. Segue nossos estudos então. Antítese é a aproximação de ideias antagônicas, ideias de sentidos opostos, que constrói a antítese. A palavra já diz antítese. Anti é contrário e tese é uma proposição, uma ideia contrária. Então, temos aqui sentidos opostos. Vamos a essa frase. Tinha uma alma de herói e um covarde. Tinha na alma um herói e um covarde. Que herói é uma coisa positiva e covarde negativa. Então, a ideia aqui é antagônica. Né? Herói e covarde. Vamos ver outro exemplo dessa charginha aqui. Eu odeio esses pneus. Eu adoro esses pneus. Aqui, odeio e adoro. Mas os dois, o que é interessante aqui, que faz o humor, é que os pneus não são as mesmas coisas. Um está referindo a gordura corporal e outro, o mosquito, estava referendo o lugar onde ele pode colocar as suas larvas. Então, aqui nós vemos claramente a ideia antagônica. Eu tenho aqui, economize nas calorias, exagere no sabor. Ao publicitário, né, quem fez essa publicidade, essa peça publicitária, eles lançaram mão também da antítese para criar um efeito que chame a atenção do consumidor. Economize, exagere. Economize nas calorias, quer dizer, você vai comer, não vai engordar. Exagere no sabor, porque é muito gostoso, né? Muito gostosa a maionese. Então, dá para ver aqui uma ideia antagônica, mas que surta efeito positivo na peça publicitária. Então, a antítese foi muito bem empregada nessa peça. Eufemismo é emprego de palavra expressão com o objetivo de amenizar alguma verdade. Como nós trabalhamos com figura de pensamento, nós estamos trabalhando que, na verdade, a gente vai mexer com o campo semântico. Quando estou trabalhando figura de linguagem, de pensamento, eu sempre estou trabalhando com o campo semântico. Vamos ver aqui esse exemplo. Ele foi desta para melhor. Para não dizer de forma direta que a pessoa morreu, eu vou dizer isso. Olha a outra. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias não autorizadas. Se eu estou dizendo isso, esta frase toda se resume na pessoa fofoqueira. O que ela fez? Ela amenizou a condição dela de fofoqueira. E é nisso que consiste o humor do texto. Esse texto 1. Olha o texto 2. Querido, estou pré-admitido. Não fale assim, vai chocar as crianças. Diga, eu estou de férias coletivas. Esse estou de férias coletivas vai amenizar a ideia da pré-admissão. Isso é o eufemismo. Vamos no terceiro texto. Pai, o que é propina? O pai, para amenizar, ele vai dizer pagamento referente a obras proibidas. Se é proibida, não é uma coisa legal. Não é liberado. E investimentos não autorizados.
Esses investimentos não autorizados, quer dizer, então a verba que é para ser empregada não é legal. Em outras palavras, aqui tem um anagrama, pagamento é P, referente é R, O de obras, P de proibidas, investimento inicial I, não é do negação e autorizados. Na verdade, eu tenho aqui a palavra propina. Ele fez da palavra um anagrama para explicar para o filho o que é propina, e é nisso que consiste, né? A forma que foi escrita o conceito de propina, que fica bem interessante, engraçado. Então, nos textos, quadrinhos, peça publicitária, poemas, textos literários no geral, sempre vai ser identificadas figuras de linguagem, porque o texto literário principalmente é constituído de figuras de linguagem. Nós vimos agora a antítese, vimos o eufemismo, e agora na sequência vamos ver as outras figuras. Olha aqui, o paradoxo ou oxímoro é o emprego de duas ideias antagônicas. Estou trabalhando ainda figuras de pensamento, estou trabalhando o quê? Campo semântico, né? Duas ideias antagônicas. Tem que pensar nas palavras, no significado. Vou colocar aqui, campo semântico. Como é que essas palavras são trabalhadas para produzir a figura de linguagem? É o emprego de duas ideias antagônicas que excluem mutuamente, mas que aparecem em uma mesma frase. E com certeza faz sentido. Por mais que seja um absurdo, mas ao mesmo tempo as ideias elas se aproximam e ressignificam o que o autor quis dizer. Nós temos aqui o paradoxo oxímoro nesse verso de Camões. Vamos ver esse aqui que ele quer dizer. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida de dói e não se sente. Se nós pensamos no amor, é fogo que arde sem se ver, nós já vimos as expressões, né, que as pessoas, tá amando, tá num processo de afogueamento, o amor é quente. Então, quando tem essa ideia desse calor, desse fogo, necessariamente não é aquele fogo que nós utilizamos no fogão. Não é esse fogo, é um outro tipo de fogo. O processo que o amor provoca gera calor. Então, o amor é fogo que arde sem se ver, que a pessoa sente esse ardor e não consegue ver como fogo comum. Se vamos fazer uma fogueira, a gente vê o fogo, mas esse fogo do amor não se vê, só se sente. É ferida que dói e não se sente. Muitas vezes, quando alguém nos fere, nos trai, a gente já viu falar, olha, você feriu a minha alma. Então, é uma ferida que dói muito quando nós somos traídos no amor. Mas ao mesmo tempo que tem a ferida, não se sente na pele, na carne. É algo psicológico, que vai além do mundo, da nossa dimensão do cotidiano. É algo que faz parte dos nossos sentimentos. Então, o paradoxo é isso. Constrói-se a partir de ideias totalmente antagônicas, explora esse campo, campo semântico contrário. O amor é fogo que arde sem se ver,
Como é que o fogo está pegando, a gente não vê. A ferida que dói e não se sente, toda ferida aberta sangra, sai coisas horríveis, né? Sai pus, sai coisas horríveis. Mas quando a pessoa ferida do amor, não sai nada disso. Fica apenas no sentir, no processo de sentir. Então, por isso que o paradoxo, o oxímoro, são ideias antagônicas que se excluem mutuamente, mas que aparecem na mesma frase produzindo significado. Se nós pensarmos no que o amor é isso mesmo. Né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Quem que não já passou por isso? Quem já passou pela paixão, pelo amor, vai entender justamente o que o poeta, né, que o eu lírico quer dizer. Estou cego e vejo. É um paradoxo, é uma ideia completamente absurda. Como é que alguém está cego e pode ver? Então, essa aqui é uma ideia bastante profunda, antagônica, mas ao mesmo tempo elas se completam, que amplia o sentido do próprio paradoxo. Eu estou cego e vejo. Quer dizer, por mais que eu não saiba, mas eu consigo ter a percepção de algo. É essa que é a ideia. Ao mesmo tempo que se repelem, mas pode fazer, sim, profundo sentido. Aí, para ficar mais claro, nós vamos aqui o paradoxo. A partir dessa imagem aqui. Algumas pessoas não comem por vaidade, outras comem porque não têm. É um paradoxo. Puxa vida, existem pessoas que estão magras porque não têm o que comer e as outras querem ficar magras porque querem ficar belas. Então, aqui existe existe uma ideia totalmente, uma concepção totalmente diferente da própria vida. Uns querem, por vaidade, ficar magros e outros estão magros porque não têm o que comer. E aqui nós podemos observar o paradoxo quando nós lemos aqui embaixo. Deixar de comer em busca de um corpo perfeito é um mal que muitas pessoas cometem por vaidade. Enquanto isso, falta comida na mesa de muita gente. Paradoxal, não? Por que paradoxal? É porque são duas ideias totalmente diferentes. Gente, como que pode? Então eles usaram, né, na peça aqui, nessa publicidade, ou melhor, nessa propaganda, eles usaram o próprio paradoxo para as pessoas perceberem como que a sociedade é. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, deixam de comer, não porque eles não têm que comer, é porque eles precisam ficar magros e bonitos. Tem outros que estão magros, que não estão bonitos assim, porque não têm que comer, porque não tem dinheiro para comprar alimentos. E aí tem aqui o slogan, bem interessante. Você pode ajudar a mudar essa realidade se quiser. Então, aqui nós temos um paradoxo nesta peça de propaganda para mostrar à sociedade que tem pessoas que não comem porque não tem, e as outras não comem porque são vaidosas, porque só querem ficar magras, porque querem estar bonitas. Isso é um paradoxo. Eu acho que a partir desse texto dá para muito bem entender o que é um paradoxo. São o quê? Ideias contrárias, mas que faz todo sentido. Então, o paradoxo não é uma apresentação de ideias antagônicas que fica sem sentido.
tem todo o sentido, embora que tenha aqui ideias totalmente diferentes, concepções totalmente diferentes, mas somando as duas ideias dentro de um contexto, eu sei o que o texto quer dizer. Isso aqui, só com essa imagem dá para produzir, fazer uma análise e produzir um texto crítico a respeito da citação, por exemplo, ou da vaidade ou da fome. Vamos agora para a figura de linguagem hipérbole. Isso aqui é mais fácil. Exagero proposital. Estou morrendo de alegria. Chorou um rio de lágrimas. Então, aqui também é o campo semântico. Muda-se, né, o campo semântico das palavras para produzir outro significado. Por exemplo, estou morrendo de alegria. De fato, se alguém estiver morrendo, não tem como sentir alegria, né? Esse aqui é o exagero da ideia para mostrar que realmente a pessoa está muito alegre. Chorou um rio de lágrimas. É para mostrar que a pessoa chorou muito. Então, ele vai usar aqui, chorou um rio de lágrimas, para dizer que essa pessoa chorou muito. Chorou muito. Poderia ter escrito somente isso. Chorou muito. Mas quando eu, por exemplo, escrevo chorou um rio de lágrimas, não é um chorou muito qualquer, é porque foi muita dor, foi muito choro. Da mesma forma, estou morrendo de alegria. É o mesmo dizer que eu estou muitíssimo alegre. Estou muitíssimo alegre. Terremoto em São Paulo, algum descuidado deve ter deixado o Hopper triplo cair no chão. O Hopper triplo cair no chão. Olha que exagero. Terremoto. Terremoto é um exagero, né? Em São Paulo, algum descuidado deve ter deixado cair esse sanduíche maravilhoso do Burger King no chão. Isso aqui é um exagero, né? Ninguém vai derrubar um sanduíche no chão, e nem terremoto acontece em qualquer hora, em qualquer momento. É só apenas foi usado esse recurso de figura de linguagem que nós chamamos de hipérbole. A hipérbole, vamos pegar aqui, a hipérbole é o exagero para passar uma ideia que vai além daquilo que é o normal. Terremoto em São Paulo, algum descuidado deve ter deixado um Hopper triplo cair no chão. Então não é qualquer um. Olha o barulho, né? Olha o exagero, olha esse sanduíche caindo fez aquele barulhão que chegou a ser um terremoto. E a gente sabe que isso foi apenas um exagero para dizer que o sanduíche é muito grande, né? Triplo. Ok. Ironia é a forma de dizer o contrário do que pensamos. E a ironia, ela sempre cabe dentro de um contexto. Às vezes, quando lemos uma frase irônica fora do contexto, ela não tem o mesmo efeito se for dita num contexto. Ele era fino e educado, comeu como um porco. Quem é educado jamais vai comer como um porco. Além de ser gentil, nem disse obrigado. Quer dizer, depois de ter recebido tudo, mal agradecido, né? Então, vemos aqui a questão irônica.
É como se eu dissesse numa sala de aula, onde as crianças são todas muito bagunceiras, e dizer: nossa, que sala comportada. Aqui eu estou dizendo uma ironia. Nossa, que sala comportada. Partindo do princípio que a sala é bagunceira e eu dizer isso. Por isso que a ironia também, ela depende do contexto, muitas das vezes para ter o efeito que a gente quer. Bebeu, está dirigindo, vai ficar lindo com uma coroa de flores. Dirigir e beber é suicídio, não brinque com o trânsito. Aqui nesse outdoor, é uma propaganda, né, para que as pessoas tomem cuidado quando beber não dirigir, e aí eles utilizam essa ironia para ver se o motorista, né, quem dirige, toma isso para si e pensa duas vezes: beber antes de dirigir. Bebeu, está dirigindo, vai ficar lindo com uma coroa de flores. O que isso quer dizer? Que a pessoa vai morrer. Para não dizer isso, falou-se de forma irônica. A frase é irônica. Você vai ficar lindo com uma coroa de flores. Ninguém quer ficar lindo com uma coroa de flores, né? Então aqui a gente vê nessa peça de propaganda a ironia. Vamos para agora a personificação, prosopopeia. É muito fácil entender essa figura de linguagem. É dar vida aos seres inanimados ou dar características humanas aos animais. Por exemplo, a formiga disse que tinha de trabalhar. Aqui a formiga, ela tomou forma humana. A formiga não diz nada, ela não fala. Então eu tenho aqui uma prosopopeia. A vida ensinou-me a ser humilde. A vida não é gente, né? É uma forma de a gente dizer, é um deslocamento de uma palavra para outra dentro de um campo semântico para produzir uma ideia. Nesse caso, a vida ensinou a ser humilde. A vida não ensina, né? Alguém que nos ensina. A vida em si não ensina. São pessoas que estão na nossa vida que ensinam. Porque quem ensina são gente que vive. Pessoas que existem. Então, é fácil de compreender isso. Vamos ver nesses exemplos dessa imagem e 2 da segunda imagem, que remete a tipos de filme. Horta de elite, se não for hortifruti, pede para sair. Aqui eu estou personificando, no caso, com a boina, o capitão do filme, tá? Aqui é a personificação de um homem. Então, no caso, há uma prosopopeia. Aqui eu tenho 2 milhões de franciscos. Eles saíram do campo para estourar na hortifruti. Aqui, 2 espigas de milho, uma tocando violão, outra tocando sanfona, que são atitudes próprias dos seres humanos. Aqui eu tenho personificação também. Silepse é a concordância que faz com a ideia e não com a palavra expressa. Nesse caso, a concordância, ela pode ser
verbal ou nominal. Vamos verificar na primeira frase de gênero. Vossa Santidade será homenageado. Se Vossa Santidade está no feminino, homenageado deve ser homenageada. Na geada. Para fazer a concordância com Vossa Majestade. Os brasileiros somos massacrados. Os brasileiros corresponde a eles brasileiros. Somos corresponde a nós. Nós. Então, aqui não há uma concordância entre o sujeito, quem somos massacrados? Os brasileiros. Mas dentro do estudo gramatical, o que cabe aqui é o verbo na terceira pessoa. Os brasileiros, né? Eles são massacrados. Aqui deveria ser o verbo na terceira pessoa são. Aqui na primeira eu tenho concordância nominal, na segunda eu tenho concordância verbal, mas só que não responde aquilo que se espera da concordância, nem nominal e nem verbal. Vamos ver outro exemplo aqui. De número, havia muita gente na rua, corriam desesperadamente. Aqui eu tenho gente. Quem que estava na rua? Gente. Gente aqui, na palavra está no singular. Automaticamente, deveria ser o verbo aqui, corria desesperadamente. Mas não, está na terceira pessoa do plural. Então, não há uma concordância verbal de acordo com a gramática. Há uma concordância de ideias. Está errado isso aqui? Não. Dependendo do recurso textual, dependendo do texto que está sendo produzido, eu posso utilizar da silébice para dar uma ampliada semântica naquilo que eu estou trabalhando no meu texto. Apóstrofe. Apóstrofe é invocação, interpelação do ouvinte ou leitor, seres reais ou imaginários, presentes ou ausentes. Também é conhecido como vocativo. Vocativo é chamada. Lembra de chamada. Invocar é chamar. No estudo literário, eu chamo de apóstrofe, que é invocação, interpelação do ouvinte ou leitor, seres reais ou imaginários, presente ou ausente. Agora, no estudo da gramática, no estudo linguístico, o vocativo é um termo da oração. Ó Deus, mereço tanto sofrimento. Esse ó Deus, aqui eu tenho o vocativo, e no estudo da literatura eu chamo, ou na peça literária, ou aliás, peça publicitária, eu chamo de apóstrofe. Tenha piedade, Senhor, dos seus filhos. Olha outra chamada aqui. Nos textos literários eu dou o nome de apóstrofe. É a chamada, é a invocação. Eu invoco. É a invocação. Quando você estiver trabalhando no texto não literário, é vocativo. Quando for no texto literário, é apóstrofe. É o mesmo conceito. Gradação é uma figura de linguagem de aumento e diminuição gradual de ideias. Que usa a palavra, né? Porque nós estamos trabalhando com palavras. Como assim? A gradação, ela mexe com o grau. O grau, ele pode ser
ascendente começa do pequeno para o maior, ou ele pode ser um grau descendente. Começa do maior para o menor dentro do campo semântico. Ideia. Como que nós vamos observar isso? A paixão crescia, amadurecia e vingava. Aqui nós estamos vendo uma evolução que começou e não parou até se tornar uma paixão amadurecida, ou seja, virou amor. Então, eu tenho aqui o grau de ascendente. Aqui, no amor, na paixão, houve aqui um grau de ascendência. Enorme, imenso, colossal. Vamos observar essa peça publicitária. Olha aqui, enorme, imenso e colossal. Começa com grande, fica grandíssimo, grandíssimo. Você já sabe o tamanho. Venha descobrir o sabor. Quer dizer, esse sanduíche, né? Ele não é um sanduíche qualquer. Ele é muito, muito grande. Como que eu sei? A publicidade me passa essa ideia. É o que a publicidade faz. Tenta vender uma ideia sempre de uma coisa simples e extraordinária. E a gente percebe aqui que a gradação foi muito importante para essa peça publicitária aqui, para a venda desse hambúrguer, né? Desse sanduíche da Johnny. Olha aqui embaixo. O que eles fizeram? Usar a gradação para chamar a atenção do consumidor. Agora vamos ver exemplo de gradação descendente, tá? Vamos ver aqui. Depois da tempestade, dos relâmpagos e trovões, a chuva continuou durante 3 dias até se transformar num suave chuvisco. Olha que começou tempestade, dos relâmpagos e trovões. Então, olha que começou quase um furacão, né? A chuva continuou caindo durante 3 dias. O que dá a entender? Até se transformar num suave chuvisco. Ou seja, durante esses 3 dias, desde quando começou, ela passou o quê? A um processo de enfraquecimento até chegar a ser um suave chuvisco. Começou como? Com uma tempestade. O que aconteceu? Gradativamente foi melhorando aí a condição das chuvas. Aí eu tenho um grau de descendência. Ali está representado. O ascendente sobe, o descendente desce. Até usei de pleonasmo, né?